Mafalda já chegou, pontualíssima. Já está entrando. Olá! Oi, boa noite! Tudo bem? Tudo, e você? Como é que Eu estou está? bem, estou ótima. Estou bem. Tranquila? Tranquila. Eu também. Tranquila. Cheia Que de bom, né? tranquilidade. Estamos bem, estamos com saúde, Com estamos atividades, muita atividade, trabalhando atividade. seguras. Isso é ótimo para Ai, a gente, cabeça né? tá assim, ó. Tá? A A minha cabeça tá... também. Ai, graças a Deus. Isso. Porque agora é hora inverno, né? É hora da gente começar a plantar, né? Daqui a É. pouco a gente colhe. Tomara É que o a momento internet da... nos ajude hoje, né? Não, Tomara hoje que... vai, hoje tá tudo certo. Graças a Não, Deus. maravilhoso. Você tá ótima aí com esse leque incrível aí, É aqui na minha amarelo. humilde residência. Toda tchan. Eu acho bonito Uma esse casa, som. sim, uma causa, pode ser uma casa humilde, né? O divino se manifesta nos detalhes, né? As grandes coisas começam nas pequenas coisas, né? E o que vale é a força da energia, né, Uhum, Mafalda? Que exatamente. bom. Esse leque, ele ia para o lixo. Sério? Sério, que o marido, uma amiga minha comprou, o marido não gostou, ela ia botar no lixo. Aí eu peguei para mim, ó. Não ficou lindo aqui? É maravilhoso. Eu Maravilhoso. adoro essa cor. Eu Eu adoro também. amarelo, adoro vermelho, É, eu sou de vermelho com signo de amarelo. fogo, né? Deixa eu dar uma boa Ah, noite é? aqui, ó, para uma galera aí. A Silvia, Aí, minha boa prima, a noite. Lúcia, a Fadinha, Érica, uma galera aí que mora no meu coração. Tem. Pessoal do Jaya, Suzana, Também Thaís. um beijo. Ó, Ah, aí a olha, Thaís, a Raíssa. Raíssa foi minha professora A de Soraya, inglês. né? É, a irmã Soraya da... também, no Espaço Isso, Jaya prazer em também. conhecê-lo. Suzana. Prazer em Cris conhecê-lo. também. Pessoal aí do Espaço Jaya. Prazer em Animadíssimo. conhecê-los. Nosso encontro hoje. Coisa boa, né? Ah, tá, o pessoal tá chegando. Oi, Lúcia! A Coleguinha Drica aí, ó, a Drica. Drica. Beijo para Raíssa e um beijo para você também. É, legal. Muito Boa bom, né? noite. O pessoal tá Você também chegando. tá Tá aí. friozinho. Gente, o tempo virou assim, né? De repente começou o inverno, né? Oi. Beijo, A Dri Drica. aí. Ah, Dri. Outro dia eu estava vendo uma foto minha e da Dri, encontrei aqui a gente dançando no palco, eu e ela, É muito bom, né? toda tchau. Muito bom, Muito maravilha. bom, né? Bom mesmo. E estamos aí, agora já chegando no mês de julho, né? É. Mais um mês, entrando no mês 7, mês do carro. É o mesmo Estamos carro. aí. A Adriana, a Drica lembrou, muito bom, né, Drica? Aquela nossa foto foi maravilhosa, muito boa. Apareceu para mim outro dia no Facebook, fiquei lembrando, delícia, muito bom. Teremos outros momentos, Com certamente. certeza. Com certeza. É só uma questão de tempo. Sim, Mafalda, e aí? Estamos a segunda vez que você vem aqui, queria te agradecer do fundo do Eu meu que tenho que coração. agradecer. E a Agradecer sua a honra e presença a aqui, confiança, né, no trabalho muito da bom. gente aqui. Muito bom te ouvir, ter você aqui com a gente, né? Muito Nós obrigada. estamos É um março, prazer. abril, maio, junho, já completando quase 3 meses e meio de rede de ajuda, né? Do Espaço Jai, Sim. com encontros diários, live, muita gente apareceu Quando der, eu aqui. sempre vejo. A de ontem foi maravilhosa. Gostei Sim. muito. Ontem foi meditação, né? Não, mas não teve uma live ontem? Foi ontem ou Não, foi anteontem? antes de ontem. Nossa, A gostei Alexandre, né? muito. Que Foi delícia bom, de live. Nossa, eu muito amei. legal. Tudo a ver.
Segundas, nós vamos ter a última live do circuito, né? Vamos falar sobre energia, também vai ser uma live bem legal, bate-papo, né? Sim. E a partir de julho, eu vou continuar com o trabalho da live, que eu me apaixonei, tem um grupo, né? O pessoal que vem para meditação. Só que eu vou fazer live agora 3 vezes por semana, né? Sim, sim. Live de meditação, de trabalho de meditação, às terças, quintas e domingos com a meditação da compaixão e da bondade amorosa, que a gente vai continuar. Fazer um trabalho também de expansão da consciência, sabe? Para a galera que quiser participar. E eu estou pensando tão necessário a gente continuar com nos dias de hoje, né? É legal. Muito porque necessário. Esse era um trabalho que eu fazia no Jaya, o espaço aberto, um trabalho físico. Sim. E agora eu estou vendo que online ele alcança um número maior de pessoas, tem ajudado bastante gente, me ajuda também, porque nutre a minha alma, né? Sim, sim. E isso é importante, essa coisa da troca, de eu poder compartilhar os ensinamentos que eu recebo, né? Então, em julho, eu vou fazer um trabalho assim, de mentoria também dentro da psicologia transpessoal, junto com a meditação para a galera ir buscando seu próprio caminho, né? Sim, um trabalho focado na jornada do eu, né? Vou fazer um trabalho bem legal. E estou feliz porque vou poder, né, desenvolver, que às vezes no espaço a gente não tem oportunidade de atingir tantas Aí agora pessoas, você já pode focar mais, detalhar mais, né? Só que eu vou ficar 3 vezes por semana, porque eu já estou voltando para outras atribuições, outros trabalhos, né? Então, a gente está retornando aos poucos, né? Todos os dias. Aí eu vou reservar 3 vezes por semana. Mas eu vou divulgar aí os dias direitinho. Tá bom, a gente acompanha, a gente acompanha. Aí, Mafalda, eu queria te agradecer. Muito obrigada, assim, eu. Você traz essa energia, né? Essa coisa bonita da história, né? E a gente tem essa conexão muito forte com a cultura cigana, né? Isso. E eu queria... acho que vai ser muito legal, porque hoje você traz para a gente a coisa da arte, né? Eu trago da arte em geral, né? Sobretudo da literatura, que é a minha área, né? Que eu sou formada em português e literatura. Então, eu dei mais foco na parte da literatura, não deixando de lado a história, porque outro dia eu estava aqui fazendo os meus trabalhinhos aqui, aí eu disse assim, eu acho que eu devia ter sido professora de história, não de português, porque eu gosto muito de história. Então, todo o trabalho... Conta a história muito bem, né? Conta a história muito bem. Meu pai era um contador de histórias, né? Aí eu cresci ouvindo as histórias da minha mãe, do meu pai, que eram pessoas do interior do Brasil, né? Ele era de Salvador e a minha mãe era do Triângulo Mineiro, Uberaba, né? Então eu cresci, a minha infância toda foi ouvindo as histórias deles. Então eu tenho muitas memórias afetivas e também tenho memórias históricas, que muitas coisas que meu pai contava para mim, que a minha mãe contava para mim, mais tarde eu vi que estavam nos livros de história. Isso é muito bom. A Thaís está dizendo aqui, conta muito bem. Obrigada, Thaís. Conta muito bem. Eu queria dar boa noite para a galera toda que está todo mundo chegando. Muito obrigada pela presença de vocês. É sempre muito bom estar reunida nessa... É bom, é um sábado à noite, aí, gostoso. Né? 95% mulheres, né? Então estamos juntas aí na nossa força feminina, né? Então, e aí, vamos embora? Vamos embora. Hoje eu trouxe para nós aqui, nós vamos conversar sobre o legado da cultura. A Marga está perguntando se você tem descendência cigana. Não tenho. Olha! Não tenho. A minha mãe, no interior de Minas, ela conheceu ciganos que acampavam nas terras dos parentes dela lá. Aí isso é uma história, uma outra história. É uma história que dá uma live. Não tenho sangue cigano, assim. Que eu saiba, não, né? Eu tenho, assim, tenho italiano, tenho os africanos, né? A cor da minha pele, tenho
os índios, tem os árabes, tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Eu tenho que trazer a NET aqui, né? Poxa, vocês vão amar. Vocês vão amar. Convidar a NET. Convidar a NET. Sim, traz a vizinha junto, né? Bom, traz isso. Vamos lá. Vamos embora. A gente hoje vai falar de um tema que é muito interessante. É um tema que ele faz parte do nosso grupo de estudos de cultura cigana, que completou 4 aninhos anteontem, o nosso grupo lá da Tsara, que a gente não tem somente a dança cigana, mas também a gente tem esse contato histórico com a cultura cigana, que é muito enriquecedor, né? Então, a gente trabalha e eu sou, assim, a responsável por esse trabalho aqui. Então, a gente vai falar do legado da cultura cigana, mas a gente vai retroceder um pouquinho na live anterior, quem não esteve, a gente vai dar uma pincelada rápida, né? Então, a gente sabe que os ciganos saíram da Índia, passaram pelo mundo, chegaram até o Brasil, resumindo, né? E por onde eles passaram, eles absorveram a cultura local e também o que aconteceu? Eles deixaram a influência da cultura deles. E tudo que nós temos sobre ciganos, como eu disse anteriormente, é contado pelos não ciganos, porque o cigano não tem cultura escrita, é uma cultura ágrafa, então o que nós temos é a narrativa dos não ciganos. E essas narrativas, muitas vezes, vêm carregadas pelo olhar muito preconceituoso. Por que eu falo preconceituoso? O povo cigano, ele sempre exerceu nas pessoas sentimentos dúbios, de fascinação e de rejeição, de amor e ódio. Tudo isso gerado, essas partes negativas, elas são geradas pelo preconceito, pelo não conhecimento dessa cultura, o que, graças a Deus, está mudando hoje com esse enfoque que a gente está dando aí, divulgando. Graças a Deus eu tenho visto muitos eventos de cultura cigana, que tem um coletivo de dança que a gente está vendo aí, e observamos muito isso, que o olhar já está mudando. Por quê? A visão dos não ciganos trouxe para nós ideias equivocadas. Por exemplo, que a mulher cigana é uma mulher focada na sensualidade, a mulher fatal, a mulher que destrói lares, que destrói corações. E a gente sabe hoje que a mulher cigana, ela tem as mesmas questões que nós temos aqui, como qualquer mulher do mundo. Ela sofre violência doméstica. Quando ela vai para a rua fazer leitura de mãos, é porque o companheiro dela, o marido, está impossibilitado de trabalhar. Ela sofre com as questões do machismo. Qualquer questão que as mulheres têm, as mulheres não ciganas têm, as ciganas também têm. Então, a gente tem que ver com muito cuidado essa visão que nós encontramos, né? Principalmente na literatura, nas artes em geral. E outra coisa também que é muito interessante nas artes, que essa visão da mulher cigana como mulher fatal, digamos assim, do homem cigano como sedutor, ela veio a partir do romantismo do século XIX, porque havia na Europa um movimento de redesenhar a geografia local, tá? Com as guerras napoleônicas, com a ascensão e queda de alguns impérios, a Europa foi redesenhada. Então, o cigano era o símbolo da liberdade, porque ele transitava nesses impérios todos. Como eu falei na primeira live, o cigano está no tecido da história desde o Império Romano do Oriente até o grande Império Otomano, que terminou em 1923, que resultou no país que nós conhecemos como Turquia.
Então, o cigano ele veio nessa teia da história. Ele está na teia da história do Brasil, ele está na teia da história das Américas. Observe os ciganos em Cuba, na Colômbia. Eu estava lendo outro dia sobre os ciganos colombianos, eu até separei aqui o material, né? Então, a gente vê que o cigano ele está inserido aqui também na colonização da América, porque ele veio como degradado. Tá? Ele veio porque, vamos falar de Portugal e Espanha, que nós somos, a América é colonizada por esses dois povos, eles eram degradados porque eles transgrediam as normas locais. Então, eles chegaram aqui, foram se espalhando pelo Brasil, chegaram pelo Nordeste, chegaram pelo Maranhão, depois foram se espalhando, e hoje o cigano ele faz parte da formação do povo brasileiro. Infelizmente, a gente não vê isso contado nos livros de história. Para a gente achar um material, você tem que bisbilhotar as universidades, porque dentro das universidades, não tanto agora, mas dentro das universidades, se você tinha a proposta de ter uma tese defendendo a cultura cigana, você já era rejeitado, dentro do mundo acadêmico. Tá? Hoje não. Hoje a gente já tem esse entendimento, porque muitos ciganos eles estão chegando à universidade, estão estudando antropologia, geografia, história, então os próprios ciganos eles estão também se encarregando de reescrever a sua história como legado para a humanidade. Mas era um problema sério, né? Você chegava a falar de cigano numa universidade era uma heresia. Você era quase que execrado do meio acadêmico. Isso eu falo não, porque eu tive amigas, professoras de história, que passaram por esse problema. Eu mesma, quando eu fui para a dança cigana, eu sofri também esse preconceito. Você vai virar cigana? Eu digo, querida, cigano não é religião para eu me converter. Cigano é uma etnia. Eu abracei a cultura cigana pela dança. Foi o caminho que eu achei. Eu já conversei isso com vocês na outra live. Eu me vejo sempre estudando a cultura. Eu faço a minha aula de dança, mas eu gosto de estudar a cultura, né? Então, o cigano, para a gente esclarecer de qualquer maneira, é gente como a gente. Ele não é misterioso, ele não é diferente. Ele paga a conta, ele declara o imposto de renda, os mais abastados, porque nós sabemos que os ciganos também têm as classes sociais. Tem cigano rico, classe média, pobre e abaixo da linha da pobreza, como qualquer pessoa aqui no nosso país. Né? Então, a gente tem que ter o cuidado para a gente tirar essas ideias errôneas. Graças a Deus, a gente já está conseguindo penetrar nesse mundo acadêmico e tirar essas dúvidas. Até aqui eu estou sendo clara? Sim, muito clara. Alguma perguntinha aí? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem... eu vou anotando aqui. Sim, vai passando que a gente vai responder aqui. Belzinha, minha amiga, beijo. Você falou uma coisa interessante que eu acho que é bom a gente esclarecer aqui, né? No povo cigano, você tem essas classes sociais, né? Então, tem religiões que são profissionais de curso profissionais liberais, muitos que são descendentes de ciganos, né? Então, ou ciganos ou descendentes de ciganos que já puderam estudar, né? Isso, a condição, por exemplo, em Campinas, em São Paulo, os ciganos são de altíssimo poder aquisitivo, eles têm muito dinheiro. Eu conheci. São casas incríveis. São muito bem abastados, são né? Bem abastados. Sim, abastados. Sim, é verdade. Então, é importante também, né? Essa coisa que você falou das mulheres ciganas, né? Elas são mulheres como nós. Todas as mulheres, né?
Agora, uma dúvida que eu acho legal, assim, queria te perguntar, essa questão da posição da mulher, né, na cultura cigana, esse lugar, né, que ela ocupa, antigamente, hoje em dia não, mas antigamente, muito esse lugar subjugado ao masculino, tem a ver com o fato deles terem vindo da Índia, né, Uhum. desse sistema de castas, né, Sim, sim. dessa coisa do Oriente, da Do posição da Oriente, mulher lá mulher também, né, submissa mesmo, normal. né? A questão vem Aham, dos antepassados lá da Índia, que os aham. orientais, eles não consideram a mulher como uma mulher independente, é sempre a submissão. A gente tem um exemplo dos povos árabes, né? A gente tem as E essa mulheres. cultura também do É, casamento combinado, de né, das casamento famílias, combinado, vem muito da... muito da cultura árabe, antigamente na cultura judaica tinha esses arranjos também, né? Na Índia tem até Na Índia hoje, né? tem até hoje, então Na isso daí, Camboja, Camboja e o Vietnã Oriente ainda tem, tem né? isso, né? Então Tem, isso tem, toda aquela área. isso é ainda resquício dos antepassados, das origens dos ciganos, né? Hoje Sim. a gente já tem uns clãs que são mais liberais, né? Já tem uns clãs em que a moça pode escolher o seu namorado, mas tem que casar, né? E outras já permitem que as suas filhas estudem, alguns já permitem que as suas filhas estudem, que cheguem ao nível universitário, e isso é muito bom para a preservação da cultura. Claro, como a nossa sociedade também, existem pessoas mais liberais e pessoas mais conservadoras. É a mesma linha de raciocínio, tá? Você tem grupos ciganos Acho que que os ciganos que ainda vivem em acampamento, que são são mais, mais são mais arraigados na cultura, rigorosos, né? né? São mais Sim. rigorosos, né? Então, as mulheres, elas não são essas mulheres que brincam com o sentimento dos homens, como a gente vê nas artes. São mulheres como a gente. E as ciganas, elas são muito ainda reprimidas em alguns grupos, tá? Como você falou, no grupo que é nômade, que vive em acampamento, né? Então, elas são tratadas com mais rigor. Nos grupos onde mais Ainda é avançado. presente isso, né? Isso. Ainda é presente isso. Ainda Agora, uma outra presente. coisa também que eu acho interessante é que há muita relação do povo cigano com magia, com esoterismo, com bruxaria, né? Há uma É, associação ainda muito forte, porque quando na verdade tem muitos não ciganos que são existe. católicos, né? Não, porque, primeira coisa, lembra que eu sempre repito esse mantra: cigano não é religião, cigano é uma etnia. Sim. E uma Isso é etnia importante, né? é uma etnia, é a maior minoria étnica do mundo. Cerca de 15 milhões, 13 a 15 milhões, porque a gente não tem dados com exatidão, que muitos ciganos ainda não têm documento, não têm acesso à escolaridade, tem muitos ciganos arraigados, como nós falamos. Então, os ciganos, quando chegaram na Europa, eles foram associados a essa questão da magia. Mas a gente sabe que isso aí não funciona, porque hoje nós temos ciganos católicos, evangélicos, budistas, ateus, agnósticos, muçulmanos, Sim. espíritas, espiritualistas. Nós temos ciganos com várias religiões. É porque tudo que chegava na Idade Média, que era diferente daquela cultura, era considerado heresia ou magia ou bruxaria. E porque também as mulheres... Oi, pode falar, meu amor. Então, elas têm uma outra coisa também que eu acho importante, a gente colocar a questão da relação mística com oráculos
com cartas, com esse conhecimento riquíssimo, né, Que vem do Oriente. oráculos, né? Vem do Oriente, que também tem muitas mulheres que se passam por ciganas, que são as tramposas, né? Aqui o Brasil é um país... Tem demais, né? O Brasil... Europa, então... Olha, o Brasil é um país muito singular, né? O Brasil é muito singular, porque o Brasil é o único país em que o pessoal quer ser cigano. Porque isso também é outro mito, né? De dizer é um mito, aquele mito que aquelas mulheres... Porque tem muitas pedintes que se passam por ciganas, mas não são. Né? Não são. Eu agora estou estudando tarô, né? Estou estudando tarô e estudei baralho cigano. Agora eu estou aprofundando o baralho cigano, né? Mas eu fiz... E outra coisa também, esse domínio dos oráculos é um estudo arquetípico muito bonito. Nossa, profundo. Jung difundiu, e Xing. Os arquétipos da mãe, né? A mãe, o pai, não tem né? Nada a ver com nada a ver. Outro para trás. Eu estava estudando agora há pouco. As pessoas têm pavor. Passa uma cigana que você vê que não é cigana, até porque as ciganas, elas não andam tão soltas por aí. Não, elas andam geralmente em grupos, né? Elas não andam... E com autorização dos maridos, não é uma coisa assim. Olha, aqui no Catete tinha um grupo de ciganas, do Calon, né? Ciganos ibéricos. Ali na porta do... Ali onde era essa loja que fechou a Líder. Passava por ali, tinha as ciganas ali. Aí elas chegavam de manhã na Kombi, desciam, ficavam ali cercando as pessoas, de tarde a Kombi vinha apanhá-las. Eu ficava prestando atenção nisso, que era uma hora que eu estava sempre ali na rua. Mas, então, essas ideias errôneas vêm do desconhecimento da cultura cigana, né? Eu passei por essa situação. Uma vez eu fui divulgar um espetáculo de dança a caráter, né? Lá no Shopping da Tijuca, ali no 45, no Shopping 45. Aí eu estou lá distribuindo o panfleto do espetáculo. Quando eu fui dar o panfleto para uma senhora, a mulher virou para mim: sai que esse corpo não te pertence. O que você diz numa situação dessa? Nada, segue em frente, toca o carro em frente, né? Bom, até aqui a gente está se explicando muito bem, né? Está todo mundo entendendo direitinho. Já tem umas perguntas, no final a gente responde as perguntas, né? Muito bem. Então, essa influência da cultura cigana nas artes em geral, nós podemos encontrar na literatura, na música, no teatro, na pintura. Alguns artistas brasileiros, estrangeiros, eles também são de origem cigana. Então, a primeira manifestação artística que a gente tem o cigano envolvido e que hoje faz parte da nossa cultura é a questão do circo, né? Então, os circos surgiram lá pelo leste europeu, inclusive existia um clã cigano dentro do grupo Rom, que se chamava Ursari. Eles eram domadores de urso. Hoje os circos já não têm mais animais, eles têm um outro tipo de espetáculo. E a gente pode observar muito essa influência cigana nos espetáculos do Cirque du Soleil. A gente vê muito aquela influência. Eu estive assistindo aqui alguns espetáculos nesse momento aí de distanciamento social, né? Por exemplo, eu vi o Varekai, que fala de uma cigana. Varekai significa, no dialeto cigano, está consumado, né? Tem vários espetáculos. Então, você vê ali no Cirque du Soleil uma nítida influência cigana. Claro que é uma coisa mais estilizada, mas a história desse circo remete aos circos lá do leste europeu, né? Muitos circos que a gente teve aqui no Brasil, que ficavam ali acampados perto do Balança Mas Não Cai, ali no centro da cidade, na Praça 11, antigamente eram circos de ciganos. Tanto que as escolas ali da área, nós temos o Calucho Gulbenkian, ali aquele colégio grande, eles tinham algumas vagas
reservada para as crianças do circo. Enquanto o circo estivesse ali, as crianças estudavam. Então, a primeira manifestação que a gente tem, assim, muito forte, é a presença do circo, do teatro mambembe, né? Isso tudo tem relação com o cigano. Isso começou com os ciganos, tá? Na literatura, a gente tem alguns casos bastante interessantes que fazem menção aos ciganos. O Gil Vicente, o teatrólogo português, ele tem uma comédia chamada A Farsa das Ciganas, isso no século XVI. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Para não me perder. Claro. Professor também cola, né? Um roteirinho. Um pequeno roteiro aqui, tá meu roteiro. Então, Portugal, né? Gil Vicente era um dramaturgo português. Então, ele escreveu essa Farsa das Ciganas em 1521. Como eram vistas essas ciganas? Como trapaceiras. E isso no século XVI. Essa história já começa lá atrás. Tá? Na pintura, e tem também, antes, vou falar aqui de uma peça que teve na França, que até a gente dançou umas músicas, chamada Dom Juan, de Félix Gray. Nós temos uma música lindíssima chamada Belle Andalouse, que a gente já dançou, já vi muito espetáculo com essa música dançada. Na pintura, nós temos um quadro do Van Gogh, Caravana Cigana Perto de Árvores. Eu acho que eu tenho até ele aqui, não sei se eu tenho ele aqui, vou dar uma olhada. Mafalda, o que você atribui você atribui essa fama das mulheres trapaceiras? Você atribui a que isso? Olha, o que você acha que essa fama se das trapaceiras? Olha, eu acredito que essa fama das trapaceiras esteja atrelada à magia. Porque eram mulheres. Porque eram mulheres que tinham um profundo conhecimento das ervas medicinais. Eu pensei nisso, os poderes curativos, né? Poderes curativos, né? E tem um livro que a gente fez um espetáculo chamado A Rainha Descalça, tem uma curandeira, e eu cheguei a essa conclusão na leitura desse livro. Porque, na verdade, a nobreza por debaixo dos panos iam procurar as ciganas na parte de cura. Sim. Como também para cura, para aborto, para tudo. Para aborto, para encantarias para segurar seus maridos. Eu falo encantaria, porque é um termo bem do Nordeste. Segurar seus maridos, né? Elas tinham esse conhecimento, até jogos, né, de cartas. Sim. Também. Reveladores, né, de segredos, né? Porque a igreja, quando eu falo igreja, não estou falando da religião, estou falando da instituição, tá? A igreja ia contra tudo que fugia daquele catecismo, né? Então, os ciganos, eles tinham conhecimento de ervas, eles domavam cavalos, né? O cigano é um povo muito ligado ao cavalo, né? A natureza, né? Ele conhecia a natureza, né? Com muita profundidade, e isso foi passando de geração a geração. Porque se você não tem uma cultura escrita, uma documentação, como é que você vai desfazer esses equívocos? Hoje não, hoje a gente já tem alguns instrumentos da própria sociologia, da própria antropologia, que nos ajuda a decifrar esses enigmas, né? E esclarecer esses equívocos. Isso ficou muito forte para mim lá em Andaluzia, lá na Espanha, no Museu da Inquisição, quando eu visitei, e até pela própria população, comunidade, né? Como os ciganos vivem lá hoje, a posição que eles ocupam, né? Como é um mito, né? É como uma forma de você banir
porque são pessoas que diferentes. dominam a cura natural. O conhecimento da cura natural, né? É a sabedoria do Oriente, na verdade, né? Que chegou até nós. Sim. Então, o primeiro texto que eu coloquei foi o do Gil Vicente, que eu tive conhecimento, e já as ciganas já eram tratadas como trapaceiras, né? A literatura universal, ela é riquíssima em falar dos ciganos, mas toda essa abordagem é uma abordagem preconceituosa, sempre na linha do preconceito. É um reflexo. A arte é o reflexo de uma sociedade. A literatura é o reflexo de uma sociedade também, como manifestação artística. Então, por exemplo, na literatura brasileira, nós temos um romance chamado Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Tem uma personagem chamada a Cigana. Ela não tem nome. O que é essa cigana? Ela é amante do padre e amante do pai do protagonista do romance. E a gente sabe que a mulher cigana não tem essa coisa. A mulher cigana era criada com muito rigor. A perda da virgindade para uma mulher cigana antes do casamento era um banimento, era uma pena de morte. Hoje, nem tanto. Existem, como eu falei, grupos mais liberais, mais modernos, enfim. Um outro exemplo clássico da literatura é o Machado de Assis, com Dom Casmurro. Então, no primeiro caso aqui, a cigana é tida, vamos dizer, como uma prostituta, não é isso? O Machado de Assis diz que os olhos de Capitu são olhos de cigana, oblíquos e dissimulados. Aí tem a grande pergunta da literatura. Capitu traiu Bentinho? Né? Então, esse olhar oblíquo, quer dizer, um olhar que não passa sinceridade, passa falsidade. Então, a mulher cigana ela é vista como traiçoeira, não é isso? Um outro exemplo, que é um exemplo que eu achei muito interessante, eu retirei da Cecília Meirelles no Romanceiro da Inconfidência, na parte Romance 33, ou O Cigano que Viu Chegar o Alferes. O Alferes é Tiradentes. Então, a gente vai retroceder um pouco na história. Havia muita repressão policial em cima dos ciganos, né, no século XVIII. Então, qualquer coisa era motivo de se prender ciganos. Por quê? Os ciganos e os negros sempre estiveram próximos. Quando havia qualquer confusão, o cigano acolhia o negro fugitivo ou o negro quilombola acolhia os ciganos lá no quilombo. Sempre houve essa relação, né? Então, quando havia qualquer fuga de escravos, já se associava logo aos ciganos. Então, a polícia saía em cima dos ciganos. Então, isso é tratado na história como correria dos ciganos. E Tiradentes, ele foi um desses contra os ciganos. Ele detestava os ciganos. O Alferes detestava cigano. Ele foi, assim, um repressor, ele espancou, ele matou muitos ciganos. Né? E o que aconteceu? A Cecília Meirelles pegou esse fato e narra um episódio no Romanceiro da Inconfidência que Tiradentes, depois de uma empreitada dessa, está voltando para casa e encontra com o cigano. E nesse encontro é muito interessante, porque o cigano faz a previsão da morte de Tiradentes. Não foi uma cigana, foi o cigano. Descreve nos mínimos detalhes como Tiradentes ia morrer. É muito interessante essa história. Não foi uma cigana, foi um cigano. Falou, olha, você não persegue o meu povo, porque a sua morte vai ser assim, assim, você vai ser traído, contou toda a história. E você vai morrer de forma violenta.
o cigano no seu cavalo, porque o cigano ele tinha uma relação muito forte com o cavalo, né? Nós temos também Miguel de Cervantes, na Espanha, na Gitanilla. Temos Victor Hugo, Corcunda de Notre Dame. Quem não se deliciou com Esmeralda dançando à frente da catedral? O filme e o desenho, né? Eu sou apaixonada por esse desenho. A Carmen, a nossa Carmen, que é a peça de Mérimée e a ópera de Georges Bizet. Os dois detestavam ciganos. Como é que é descrita a Carmen? Destruidora do coração de Dom José, não é isso? Quem aqui já não curtiu a habaneira, que é lindíssima, né? Então, ela é sempre vista como mulher fatal. Federico Garcia Lorca, o romanceiro ritano, que descreve todo o sofrimento dos ciganos na Espanha. E Federico era de sangue cigano e morreu pela Guerra Civil. Ele foi preso e torturado e foi morto pela Guerra Civil. Um outro caso, tá claro aí, meu povo? Ninguém se manifestou. Estou esperando alguma manifestação aí. Não, para que a gente vai falar? Não, fala você. Ótimo. Todo mundo conhece aquele romance 100 Anos de Solidão, o Garcia Marques, colombiano, né? Então, tem um personagem muito interessante que é o Melquíades, que é o cigano, que faz a ligação do mundo exterior, porque ele é um mascate, e ele que traz a movimentação para a vila de Macondo, que é aquela vila dorminhoca, nada acontecia. Quando Melquíades chegava, ele trazia as novidades da cidade, trazia novidades nas suas quinquilharias, enfim, quem sabe, o Brasil também teve muito mascate, né? Quando o mascate abria aquela mala, era uma festa. Eu, na minha infância, ainda peguei um pouquinho. A minha mãe comprava acessórios para casa, coisas para nossa casa, de um senhor que era mascate. Olha, quando ele chegava lá em casa, que ele abria aquela mala, eu faltava enlouquecer. Porque só tinha novidade que não tinha. Ai, era muito bom, gente. E eu sempre ganhava alguma coisa, por isso que eu ficava ali, sabe, na periferia. E então, o Melquíades, ele faz a conexão do mundo exterior com o mundo interior. Tanto que Melquíades não morreu. Ele fez uma passagem. É o mundo fantástico da literatura, né? Então, na literatura, nós temos vários exemplos, como eu falei. Existem outros, temos, além da Cecília Meirelles, temos Guimarães Rosa, também fala do encontro dele com os ciganos nas Gerais, Tutameia, Grande Sertão Veredas, você tem sempre essa coisa com o cigano. Na música clássica, nós temos o Bizet com a Carmen, temos o Giuseppe Verdi, que tem o Trovador, uma parte do Trovador é o coro dos ferreiros ou o coro dos ciganos. Uma peça muito conhecida. Tem o Bolero de Ravel, que é a dança dos calões, né? Aquele movimento. Temos as Quizardas, de Monte, Paco de Lucia, Manuel de Fala, todos com obras evocando os ciganos, na música clássica, né? No cinema, a gente vai falar um pouquinho do cinema. Temos Bodas de Sangue, Carmen e Amor Bruxo. Amor Bruxo, do Carlos Saura. Cacá Diegues, Bye Bye Brasil. Os Amores de Carmen, que é um filme muito antigo, mas que é referência para nós na aula de dança cigana. Tem um cineasta argelino de origem cigana, o Tony Gatliff. Ele tem o La Chaudron, que é um filme muito importante para quem quer estudar a cultura cigana, porque ele faz
a saga dos ciganos da Índia até a Espanha, passando pelos campos de concentração. É um filme, ele não é falado. Tem a dança, tem a música, desde a Índia, começa com o sepultamento, que é o ritual da pomana, que alguns ciganos usam até hoje, né? Alguns grupos. Aí eles vão passando pelo Egito, aí passa pelos países do leste europeu, chega no flamenco. Falar de dança, falar no flamenco aqui, a gente já falou a exaustão, flamenco é considerado o patrimônio imaterial da humanidade na dança pela Unesco, né? Nós temos esse Tony Gatliff, ele tem Vengo, Liberté, são todos filmes com temática cigana. Eu tive a oportunidade de ver o La Chaudron e o Liberté. O Liberté fala da saga de uma família cigana francesa que acaba presa nos campos de concentração, né? Temos um filme também muito interessante chamado O Trem da Vida. Quem tiver a oportunidade de ver esse filme, eu posso te fazer um pedido? Pode. Posso fazer um pedido? Pode. Será que você podia me enviar por WhatsApp umas indicações, de Com filmes? certeza. Que aí eu faço os filmes e livros, filmes. Isso. Sim, você me dá um tempo para eu digitar bonitinho, formatar, tá? Não, se você me mandar, eu faço bonitinho. Tá, só manda pelo WhatsApp que eu preparo, só para colocar tá fluindo bem, tá indo bem aí, o pessoal tá indo bem. Tá ótimo. Tá. Muito pena bem. que a gente nós só temos 10 minutos. Não, mas já estamos acabando aqui. Ai, que pena. As escolas de samba, as nossas escolas de samba também trabalharam com temas ciganos. Viradouro teve um tema sobre ciganos, e a magia da sorte chegou em 92, que até um carro pegou fogo, eu vi esse desfile em casa. A Beija-Flor de Nilópolis falou do amigo fiel, o cavalo, né? O Salgueiro falou, não sei se foi esse ano ou ano passado, que eu, em data sou meio ruim, do Benjamin de Oliveira, que foi o primeiro palhaço negro brasileiro que, fugindo dos maus tratos da família, ele fugiu para o acampamento cigano. Daí, dessa convivência com o cigano, ele passou para o circo, né? Novelas, a gente teve Pedra sobre Pedra, Explode Coração, né? Pedra sobre Pedra, do Aguinaldo Silva, Explode Coração, que reprisou há pouco tempo. E tivemos uma passagem nessa novela, O Velho Chico, em que uma personagem faz uma oração para Santa Sara. E nós temos também artistas de origem da etnia cigana também. Charles Chaplin, Romani Shaw de Inglaterra, né? Dizem também que Elvis Presley era Romani Shaw dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos Dedé Santana, que é de origem cigana, que era casado com a Ana Rosa. Estão indicando um filme aqui chamado... O Concerto, que aparece os ciganos. Boa dica aí, ó. Vou anotar aqui. Ana Rosa, Wagner Tiso, compositor, o Palhaço Carequinha, eram todos de etnia cigana. Esses eu falei assim com certeza, porque são documentados, tá? Então, a minha vertente é a vertente histórica, né? Então, eu parto para a história. Era o que eu tinha para falar, minha gente. Eu acho que a saga do cigano ainda continua, mas por onde ele passa, ele sempre nos mostra a riqueza dessa cultura, o que ficou para nós, para a gente poder, a partir dessas obras, a gente pode buscar o entendimento da cultura cigana, ok? E aí, nossa, pergunta... maravilhoso. Vamos responder perguntas? Então, pessoal, pode abrir, nós temos 10 minutos. Eu vi uma pergunta. Bom tempo para esclarecer, né? Teve uma pergunta aqui do por que ciganos roubam crianças, né? Antigamente, a nobreza, né? Havia sempre
aquela moça que tinha um caso, engravidava, aí a família fazia o seguinte: mandava a moça para fora da cidade, de preferência lá para uma casa no campo, para um convento, onde fosse. A moça tinha o bebê, e esse bebê era dado para os ciganos. Em troco de dinheiro, eles vendiam o bebê para o cigano. O cigano colhia. Por isso que a gente tem ciganos loiros, morenos, de todo jeito. As crianças eram doadas. O cigano nunca roubou criança, porque uma coisa que a cultura cigana preza é o idoso e a criança. Ele jamais vai roubar uma criança. Por que as crianças apareciam nos acampamentos? Muitas crianças acompanhavam os ciganos porque sofriam violência doméstica, passavam fome. E os ciganos, por mais pobres que eles fossem, eles sempre tinham um alimento para uma criança. Eles acolhiam, né? Acolhia-se, a cultura de acolhimento. Muitas crianças que fugiam de casa, né? Isso, então, acompanhavam o cigano. Dava comida e a criança ia embora. Ia embora. Sim. Quem não quer ser... Fugia por causa de maltrato, de passar fome, de passar necessidade. Isso também era muito antigo, né, Mafalda? É uma situação que acontecia há muitos anos atrás, né? Não acontece hoje. Ficou como uma estigma, uma história, né? Cigano nunca roubou criança, tá? Pelo contrário, ele acolhia a criança, porque a criança, o idoso, ele tem um valor muito grande. O idoso é a experiência de vida, a criança é a preservação da cultura. É porque tem muitas coisas assim que elas aconteceram, foram contadas, não se certificou, não se tem certeza, e fica como um estigma mesmo. Fica com estigma, né? Então, a cultura carrega esse estigma. Então, por exemplo, como eu falei, esse tema é um tema que a gente trabalha muito lá no nosso grupo, é justamente para combater esse preconceito. Cigano não rouba criança, cigano não a gente, uma coisa muito certa, a gente não vê um cigano numa casa de repouso, um idoso cigano. Sim. Não se vê. Porque ele é cuidado pela família. Sim, e as ciganas, nem todas as mulheres que leem cartas na rua são ciganas, né? Isso também é importante colocar. Sim, né? é que eu me digo. Muitas se vestem de cigana, se passam por cigana para mentir, né? Para mentira. Então a gente precisa ter essa porque não esse olhar, né? Elas têm o ponto onde elas trabalham. Tem esse olhar, a gente tem que ter esse discernimento, né? Olha, nem toda cigana lê carta e nem toda cigana dança. Sim, exatamente. Cria esse modelo, né? Que a cigana, toda cigana dança. Nem toda cigana dança, nem toda cigana lê o baralho. Lê as cartas, ou a borra de café, né? Também, elas leem a borra de café, né? A Adriana está pedindo para falar um pouquinho sobre o baralho cigano. O baralho... Temos 5 minutos. Eu vou falar rapidão aqui. O baralho cigano, ele chegou na Europa vindo com os ciganos, mas não nesse formato que ele tem hoje. Era um jogo de lazer, né? Depois, com o passar do tempo, alguns modelos foram incorporados, né? Então, as cartas ciganas, elas têm, assim, algumas ligações com os animais, né? Por exemplo, você tem cavalo, cavaleiro, tem raposa, tem os ratos, e cada animal, ele encarna uma virtude ou um defeito no baralho, tá? Por exemplo, a carta do rato, dependendo do jogo que se formata ali, é uma carta de perda sobretudo de dinheiro.
Então, eles trazem alguns animais, geralmente animais que são característicos da Europa, e o baralho cigano, na forma atual, foi formatado na França. Não era esse baralho como nós conhecemos hoje. Então, você tem 36 cartas, com símbolos, né? Você tem uns animais que representam astúcia, inteligência, alguns objetos que demonstram sofrimento, outros outras plantas que demonstram a pureza. Aí, conforme você vai constituindo o jogo, formando o jogo, você faz essa leitura. O baralho cigano é totalmente diferente. É uma leitura muito do dia a dia, né? É uma leitura imediata. Cotidiano, né? Não é como a leitura do tarô que vai lá no nosso inconsciente, né? Não é aquela... O baralho cigano ele vai é mais imediato, coisas do cotidiano. Tanto que ele tem naipes, né? Ele apresenta os naipes. Eu acho interessante, eu aprendi isso numa das aulas, que o baralho cigano ele é pequenininho, né? 36 cartas. Justamente o tamanho dele, para caber no bolso, né? As ciganas levavam dentro da saia, da bolsinha, né? Da saia. Uma bolsinha e os homens no bolso da calça. Perguntando aqui, Madame Lenormand, ela formatou o baralho cigano e o tarô. Há muita controvérsia aí. Porque, por exemplo, o tarô é uma leitura muito profunda. Trabalha com os arquétipos, né? É uma outra linguagem. É uma outra, não tem nada a ver com o baralho cigano. De uma outra região, né? Não tem. Boa noite, Rosa. É outra. Olha, Mafalda. Que pena. Nós vamos ter que terminar, porque eu quero deixar essa live gravada no IGTV, para quem quiser assistir novamente. E assim que eu receber as suas indicações... Eu vou formatar para você e te mando pelo Zap. Eu vou fazer um postzinho para colocar no Instagram, para o pessoal ter essa referência, né? Quem quiser aprofundar mais essa cultura, né? Esse conhecimento. Aquele filme que não, né? Que é só por gestos, esse filme é lindíssimo, né? Que você citou. É maravilhoso. Boa viagem, boa caminhada. Beijo, minha prima, te amo muito, muito, muito. Minha prima está aqui. Silvia Cigana é minha prima, te amo, morrendo de saudade. Então, eu queria agradecer, você convidadíssima, vamos combinar de você voltar. Ó, as ciganas usam baralho comum? Usam. Os 4 naipes usam. Tá bom. Então, muito obrigada. Obrigada a todos que vieram, que participaram. Eu que agradeço. Com a gente. Eu te agradeço muito. Muito obrigada. Do coração. E você com as aulas lá no Tissara, né? Com as suas aulas lá no Espaço Tissara. E foi ótimo, né? Foi muito bom. A Tânia está dizendo, o pessoal está agradecendo. É sempre maravilhoso, né, Mafalda, de escutar. A gente faz o melhor. Gratidão mesmo. A gente faz... Até a próxima. Muito obrigada a presença de todos, tá? E qualquer coisa, você tem meu contato. Estou aqui. Não, com certeza você vai voltar. A gente vai estar. Para uma vez por mês, a gente vai ter live. Escolhe o tema. Só vai pedindo. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos. Beijo. Boa noite. Até amanhã. Amanhã tem meditação da amanhã compaixão. Tem meditação. Vir aqui, da compaixão. Beijo. Até amanhã. Tchau. Pode deixar, Lena, que eu estou me cuidando. Não sai de casa.